Gravando. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Larissa, ou Larirô, ou Lari, enfim. E a minha palestra de hoje vai ser quem tem medo do CSS e quem tem medo dos seletores. Oi, eu sou a Lari. Eu tenho uma amiga que diz que eu sou elo perdido entre programação e front, porque eu comecei com programação, eu comecei com front, fui pra programação, voltei pro front e eu manjo um pouco de cada coisa. Um pouco só, né? Peraí. Deixa eu slide. E é isso. Esses são os meus contatos, @larirô no Twitter, github.com/larirô. O segundo link é o que eu vou usar de exemplo na apresentação. Lá tem o Branch Master, que tá isso aí, e tem um outro branch, que é o Dev CSS, DFF, uma coisa assim, que tem um projeto que eu vou começar pra explicar um pouquinho mais pro pessoal que não manja tanto de CSS. E GitHub é aberto, todo mundo pode colaborar. Tá bem no comecinho, eu fiz ontem bem rapidinho. E o último link é o link dessa apresentação, que cai direto no Drive. Então, se eu fizer alguma modificação na apresentação, vocês vão conseguir ver por esse link. É isso. Não se preocupem em anotar todas essas coisas, que depois eu vou colocar esse mesmo link lá na página do Meetup. Eu não sei falar Meetup. E é isso. Bom, vamos começar. Bom, o CSS tem gente que ama, que são os fronts, e tem os programadores que odeiam o CSS. Todos querem matar os fronts. Porque o CSS só complica a vida do programador, porque eu apliquei a lógica, e aí depois que eu apliquei a lógica o layout ficou todo zoado. Se vira aí front, conserta isso aí que você fez errado, porque a gente só faz coisa errada, né? Claro. E aí deu zica. O front... O que foi? Seu aí? Pois é. Aí a empresa pequena, o front faltou, morreu, tá com dengue, e aí sobra pra quem? Pro programador, coitado dele. Já fui programadora, gente, eu sei. É que eu sou tô ali no meio termo, então eu conseguia resolver as coisas sozinha. Mas pra quem não manja nada de CSS, o pessoal olha, vê aquele layout quebrado lá, o cliente reclamando no seu ouvido. E aí, vamos consertar esse layout, vamos fazer esse negócio funcionar? Porque quebrou o layout pro cliente não tá funcionando, né? Acabou a aplicação inteira, quebrou o layout, não tem aplicação, ninguém consegue usar. O botão pode estar desalinhado, caiu o mundo pro cliente. E aí, eu resolvi fazer essa apresentação pra tentar ajudar um pouquinho o pessoal que conhece um pouquinho de CSS, mas que quer tentar ajudar quando for possível e quando ele estiver sob pressão e precisar ajudar. O front agora sabe de tudo, né? Quem nunca passou por isso e ficou #chateado de estar com o layout todo quebrado e não saber o que fazer? Então calma, jovem, seus problemas acabaram. Mas como? Vira o front agora? Você quer que eu vire front? Não. Calma, jovem. Senta aqui. Vamos conversar. Não precisa virar front para corrigir o layout quebrado. Não necessariamente, né? Enfim, você consegue dar aquela arrumadinha enquanto o cliente está você ouve na sua cola. Não precisa virar front, porque todos os fronts choram nesse momento, o programador quer virar front. E aí eu tenho algumas dicas básicas. Aprenda a ler o CSS. Tô falando que vocês não são alfabetizados? Não é isso. É que o pessoal geralmente tem medo do CSS. Eles olham as regras e falam, não vou conseguir entender esse negócio nunca aqui. Então vamos lá, não tem medo de ser feliz, de mexer no CSS, porque existe o GitHub para isso, existe o Bitbucket para isso, existe o TFS para isso, o SVN, o raio que parta. Ele tá aí para isso, até o Google Drive tem versionamento.
Então não tem medo de mexer, não tem medo de usar o inspector do Chrome, porque eu vou mostrar depois aqui no exemplo que eu fiz, que o inspector do Chrome é o seu amiguinho, assim como o CSS também é o seu amiguinho. E, inclusive o nome do repositório do GitHub é CSS BFF, tipo, CSS Best Friend Forever. Ele tá aí pra te ajudar, não precisa ficar com medo. A segunda regra é não atire pra todo lado, pelo amor de Deus. Não sai colocando display block, display inline block, float left, float right. Não sai colocando todas as regras, por favor. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, porque eu estou muito nervosa. Não sai colocando um monte de coisa que você não sabe exatamente o que vai fazer, só porque você tá querendo resolver aquele negócio logo. Respira fundo, don't panic, relaxa e lê. O pessoal geralmente reclama que CSS tem a lógica toda complicada, não é a mesma lógica de programação. Você não põe o if, else lá e objeto, ponto, função, ponto, método, que seja, e funciona. Funciona igual assim. Funciona mais ou menos assim. Não precisa ter medo, não sai correndo do CSS também. Ele é seu amiguinho, então vamos lá. Eu já falei seu amiguinho várias vezes, né? Tá, mas os seletores, onde vamos nessa palestra? Calma que eu vou explicar. Tem esses seletores aí, que são os básicos, e tem mais um monte que está no guia de referência que eu coloquei no final da apresentação. E por que eu estou falando deles? Porque todas as regras são compostas por seletores. O que é um seletor, Lari? Tá ligado quando você faz a query? Você tem que selecionar uma coisa para poder fazer alguma outra coisa, certo? O seletor de CSS funciona mais ou menos no mesmo princípio. Você seleciona um conjunto de elementos. Então, nesse primeiro exemplo aqui, que são as tags. O que é a tag? É o out, a div, a section, enfim, todos os itens de marcação do HTML. Você pode usar eles, e você deve, não em todos os casos, mas enfim. Você tem os IDs, você tem as classes, você tem os pseudo-elementos e as pseudo-classes, que eu coloquei com ponto classes na frente só para exemplificar, mas você pode usar com qualquer outra coisa. Tem os seletores de relacionamento, você pode usar tudo junto e misturado. Tem o seletor asterisco, eu não coloquei esse asterisco aí só de brinks, não errei na hora de fazer o slide. E os 3 pontinhos porque ad infinitum, ad eternum. Então seja amigo do seletor, saiba ler a regra. Tudo isso, calma, vou explicar cada um. Em caso vocês não saibam, os principais que a gente tem são as tags, que eu falei, os IDs e as classes, que geralmente você bate o olho e você fala, isso aqui é uma classe, ou não. Isso aqui eu estou selecionando só os links, então é o azinho. Então eu sei, quando você bate o olho, mesmo que você já tenha tido um contato mínimo com o CSS, você sabe identificar, na hora que você bate o olho, o que é cada coisa. As tags são basicamente as tags HTML, como eu falei. Todas as regras que fizerem referência a uma tag vão ser aplicadas a todas as tags dentro daquele escopo. Eu grifei esse escopo porque eu vou explicar mais tarde. Então, se você aplicar, nesse segundo exemplo que eu fiz aqui, div, você vai aplicar para todas as divs do HTML. Todas. Se não tiver nenhuma hierarquia antes, vai aplicar para todas e aquilo ali vai acontecer para todas. Então, se você colocar um color red aí, o conteúdo de todas as divs vai ficar vermelho. Tem os IDs, que você usa assim no HTML e assim no CSS. É um hashtagzinho. E aí você coloca a regra dentro do seletor. Tem as classes, eu coloquei em verdinho aqui, mas dá pra ver verde, né? Óbvio que não. E aí você pode colocar mais de uma, explicando, just in case, porque vai aqui. Esse é o 00FF00, né? Não sei, deve ser. A cor que tava lá no PowerPoint do Drive. Você pode usar mais de uma, então não se assustem quando você vê 850 mil classes, um monte de espaço. Fala, tá, qual que tá fazendo essa coisa aqui com o meu HTML? E aí você pode usar tudo junto, ó que legal.
que bacana. Só que não, às vezes. Fica tipo assim, eu já vi código assim, não é legal, tá? Não façam isso. Eu também não gosto, mas existe, dá pra fazer, funciona, mas, né, naquelas. Isso aqui, essa monte de seletor junto, tem a ver com o que eu tinha falado lá em vermelhinho do tal do escopo. Não é exatamente o escopo, que nem vocês conhecem, mas funciona mais ou menos da mesma forma. Funciona assim, ó, que legal. Eu tenho uma listinha e embaixo eu tenho uma outra lista que só que está dentro de uma div, certo? A primeira lista é vermelha e a segunda lista é azul. Por quê? Como que eu fiz isso? Que mágica, que demônio foi esse que você usou? Que as duas têm a mesma classe, mas uma fica com a cor diferente da outra. Isso acontece porque a segunda regra ali, o hashtag banner.lista-legal, tá um pouco mais específica. Isso quer dizer que dentro do escopo do banner, todas as listas legais vão ficar com a cor azul. Então, se você, por exemplo, você tem uma variável global lá, não faço muito, não vai esquecer. Você tem uma variável global lá no JavaScript, você muda o valor dentro de uma função, lá dentro daquela função, e depois, na hora que sair, ela vai ter aquele valor diferente das outras que estavam mais pra cima. Então é mais ou menos o mesmo princípio, por isso que eu coloquei escopo entre aspas. Vixe, calma. Depois que você começa a entender como funciona a hierarquia das coisas, fica um pouquinho mais tranquilo de entender, porque você colocou a mesma classe que estava funcionando lá em cima no negócio, depois você colocou embaixo e não está funcionando. Pode ser que isso esteja acontecendo por causa da especificidade, alinhamento, como você quiser chamar. Ok. E aí por isso que as minhas regras nunca funcionam. Talvez, como eu falei, não tenho certeza de que é isso, porque cada projeto é um projeto, cada desenvolvedor é um desenvolvedor. Existem brigas eternas entre programadores de uma mesma linguagem que usam um padrão e o outro usa outro padrão e todo mundo não consegue se entender. E com front acontece assim também, porque acontece na vida. E é isso, essa parte. Eu já sabia de tudo isso e mesmo assim você faz o for each e a lista de itens nunca fica com a borda certa. O layout sempre zoa no último item. Eu, quando eu era programadora, eu tinha muito esse problema. Muito, muito, muito. Para fazer funcionar, você precisa colocar uns contador maluco lá no código, concatenar a classe com o valor da variável para dizer se aí vem o COD, se é, sei lá, se é o terceiro item da lista, se é o nono item da lista. Você tem que fazer muito isso. Geralmente esses problemas estão relacionados a tipo, classes específicas. O cara enfiou uma classe lá, .last, no último item. Aí você está fazendo for each, você tem que fazer o quê? Você tem que ver quando que é o último item para poder colocar a classe lá. E isso é chato, né? Aí quando você vê esse tipo de coisa, o layout não estiver funcionando, você dá um toque pro seu amiguinho front e fala, ó amigo, vamos lá. Tem essas coisinhas aqui legais, que são os relacionamentos básicos entre os seletores. E você tem os filhos, que é aquele básico lá, que é a classe ou ID, ou o que seja, o seletor, espaço, outro seletor. Esse aqui é o filho. Tem os filhos diretos, os filhos específicos, que é o primeiro ou último, e tem os irmãozinhos. Os filhos, como eu expliquei, um espaço determina um filho. Então eu coloquei aqui o print do inspector do Chrome, porque a hora que você expande a árvore de elementos, você consegue ver cada filho daquele nó do HTML. Nossa, eles estão tudo com umas caras de... Se vocês tiverem com dúvida, me pergunta, gente. Eu tô falando rápido, tá? Desculpa. Enfim, os filhos é essa aqui que todo mundo sabe, que todo mundo usa. Geralmente você não entende porque tem um monte de espaço lá, um monte de classe. Mas é por isso, para dizer que um é filho do outro. Então o último é o último filho. Tudo aquele... O resto das coisas que tá pra trás... Desse lado, né, pra você. Tudo que tá pra trás são todos os pais.
Então, se tivesse uma div aqui atrás, o bora aqui atrás, naquela regra horrenda que eu mostrei pra vocês, cadê? Tudo isso aqui, esse aqui é o filho, esse aqui é o pai do A, esse aqui é o pai do lista legal, esse aqui é o banner é o pai do lista legal, o section é o pai do banner, o main é o pai do section, o bora é o pai do main, a gasolina é o pai do body. Cansa, né? Pois é. E aí tá explicadinho aqui, mas é basicamente isso. Não? Sim? Talvez? Casa do programador ali no fundo. E aí tem os filhos diretos, que aí eu não expliquei aqui, mas enfim. Isso aqui vale para qualquer filho em qualquer ordem. Então, se eu tivesse dentro desse UL aqui outro L e outro LI, isso ia valer para todos os LIs que estão dentro desse UL. Sim? Ok? Para todos os filhos. Independente, daqui para baixo vai dar match em todos. Com esse do filho direto, eu vou pegar só o que tiver aqui primeiro. Isso vai acontecer de novo no caso do L e o LI, porque sempre vai ter um pai e o L no LI, mas tudo bem. E aqui eu usei o mesmo exemplo. Me perdoem porque eu usei ID 2 vezes. Me perdoem. Mas não pode, né? Mas eu usei porque meia-noite, sabe como é? Você tá fazendo negócio e esquece. E aí é o mesmo caso do que a gente tinha visto lá antes. Uma lista fica de uma cor e outra lista fica de outra cor. Porque é a especificidade da regra. Então, como essa daqui... Cadê, gente? Aqui. Como o lista legal é o filho direto do banner, eu vou pegar essa cor azul. Mas aqui eu tenho uma classe Vixe no meio dos dois, e ele não é mais um filho direto. Ele é só um filho. Ok? Tem os filhos específicos que dá sempre problema. Esse é bem complicadinho de explicar, mas eu tentei ser o mais didática possível. Tem uma variação que é 2 vezes o 2 pontos aqui na frente, que é o jeito mais moderno de escrever, e com